problema, tuberculose ainda é uma doença frequente, né, incidente e prevalente no mundo, por ano mais de 10 milhões de casos novos, né, e esses casos eles se concentram num número limitado de países, geralmente países populosos, né, e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, incluindo aqui o Brasil, né. E a tuberculose, ela que vinha num certo grau de controle em diversas regiões, ela teve uma piora epidemiológica a partir da AIDS, né, e hoje em torno de 10% dos casos são pacientes HIV positivo. Tanto é que quando você faz um diagnóstico de tuberculose, é obrigatório no Brasil você pedir um teste, né, um ELISA anti-HIV. É uma doença infecciosa que mais mata no mundo, com mais de 1.300.000 mortes em pacientes sem AIDS e 374 mil em pacientes com AIDS, né? Se vocês pegarem aqui, imagine, uma proporção de indivíduos com AIDS no mundo, né, muito menor do que indivíduos sem AIDS, né? Então a mortalidade, né, a letalidade da tuberculose em pacientes com AIDS, ela é muito mais alta, ela é muito alta. No Brasil, também dados ainda de 2016, também uma doença muito incidente e frequente, com quase 70 mil casos por ano e 4,5 mil óbitos por ano. É a quarta causa de óbito entre as doenças infecciosas no Brasil. Provavelmente, certamente, isso mudou, né, pela Covid, e é a primeira causa de óbito entre as doenças infecciosas no indivíduo com AIDS. Então, esse binômio AIDS e tuberculose, ele é extremamente frequente, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um país prioritário, tá? Está entre os 20 países de prioridade de controle da tuberculose, segundo a OMS, o 19º entre aqueles que têm AIDS. Então, isso aqui é só, né, um aperitivo aí para a gente contextualizar a importância dessa aula de tuberculose. Aqui mostrando que apesar, então o Brasil é um daqueles países, né, se a gente fizer traçar uma linha aí de países que concentram 90% de todos os casos de tuberculose, esses são 22 países, o Brasil é um deles, né. E no Brasil, acho que eu tenho um slide mais recente aqui, deixa eu ver. Aqui. A gente observa que a incidência de tuberculose ela vem diminuindo, né, apesar de ainda ser um problema importante, né, as medidas de saúde deram uma melhorada, então a gente tinha nos anos 90, aproximadamente 50 casos novos para cada 100 mil habitantes por ano, isso caiu para 33,5 já aproximando aqui de 2017. Isso varia de regiões para regiões, e a gente vê que as duas regiões com maior problema de tuberculose é o norte e o sudeste. O norte, em função da pobreza, né, é a região brasileira com menores índices socioeconômicos, mas, por outro lado, o sudeste, que é uma região em que a economia é melhor, mas tem uma desigualdade muito grande, um número muito grande de pessoas, né, principalmente nas grandes cidades, vivendo em áreas de pobreza. A gente vai ver que isso facilita muito a transmissão e, consequentemente, a ocorrência de tuberculose. Então, as duas regiões com os piores índices de tuberculose no Brasil, região norte e a região sudeste, né? E as duas melhores, o centro-oeste e o sudeste. E o sul, desculpa. Aqui, a mortalidade vem diminuindo, né? De 1990, 3,6 casos, né? Fica parecendo que é um número pequeno, né? Mas imagina, gente, a doença totalmente tratável, curável, né? Passível de controle, e a gente ainda tem morte por tuberculose. Então, 3,6 casos para cada 100 mil habitantes em 1990, caindo para 2,1, agora mais próximo de 2020. Bom, então, dito isso, vamos entender como que funciona essa doença. Então, alguns aspectos microbiológicos que vão ter implicação clínica na tuberculose. Então, ela é causada pelo chamado bacilo de Koch, né, esse é o cientista alemão que descreveu o bacilo pela primeira vez, por isso que ele é chamado de BK, bacilo de Koch. E na hora que vocês forem escrever BK, o B minúsculo, mas o K é maiúsculo, visto que é o nome do pesquisador.
É um bacilo aeróbio estrito, então ele precisa do oxigênio para sobreviver. E aí vem duas características microbiológicas que elas dizem muito em relação à apresentação clínica e têm implicações no tratamento do paciente. Então, a primeira delas é que o bacilo ele tem um crescimento e uma duplicação que são lentos. Tá? Então, qual que é a importância disso? Então, o aumento da população de bacilos no organismo do indivíduo se faz de uma forma muito mais lenta, diferentemente de uma bactéria ou até mesmo do vírus, cujo crescimento e duplicação é muito acelerado, né? E como você tem uma resposta inflamatória em reação a essa população de bacilos, a tuberculose acaba que gera um processo inflamatório também de instalação mais lenta. É por isso que a tuberculose é uma doença mais subaguda, exceto em indivíduos mais imunocomprometidos, que você pode ter um quadro mais agudo. Mas a maioria das vezes a tuberculose vai se apresentar clinicamente como uma doença que se apresenta em semanas, né? O paciente tem sintomas de 2, 3 semanas para cima. A outra implicação clínica dessa característica, principalmente aqui a duplicação lenta do bacilo, é que os antibióticos, frequentemente, eles agem no momento da divisão celular do bacilo. É ali que ele gera, que ele tem a sua ação bactericida. Então, essa duplicação lenta faz com que a esterilização dos bacilos, né, a morte dos bacilos pelos antibióticos também seja lenta. E aí a gente vai ter um tratamento de tuberculose que é de 6 meses, diferentemente de uma pneumonia que a gente trata aí, por exemplo, 7, 10 dias. Né? Então, o tratamento da tuberculose vão ser 6 meses em função da ação lenta dos antibióticos contra o bacilo da tuberculose. Tá bom? Então, essas características aqui, elas têm essas implicações clínicas. E uma outra característica extremamente importante em relação à clínica da tuberculose é que o bacilo da tuberculose, ele tem a capacidade de manter-se vivo mesmo depois de ser fagocitado por um macrófago e ter sido formado um granuloma. Ele tem essa capacidade de ser um bacilo intracelular facultativo. Então, o que significa isso? Significa que eu posso entrar em contato com o bacilo da tuberculose, né, o meu organismo combater esse bacilo, haver uma fagocitose, a formação do granuloma, e esse bacilo não morrer. E aí, anos depois, em qualquer momento da vida, se houver uma queda da minha imunidade, seja por uma doença, seja por uso de medicamento imunossupressor, até mesmo uma chegada da idade, então qualquer situação persistente ou transitória de redução da imunidade, aquele bacilo que estava sob controle no interior do granuloma, ele pode, o granuloma se desarranjar e o bacilo voltar a proliferar e o paciente apresentar uma tuberculose, a gente chama de reativação endógena. Então, gente, quando você tiver um paciente com tuberculose, o fato dele não ter tido contato com ninguém, ele não lembrar de ter tido contato com ninguém com tuberculose, não afasta o diagnóstico. Porque ele pode ter tido esse contato anos atrás, né, em diferentes momentos da vida, ter ficado totalmente assintomático, aquele bacilo, a gente usa a palavra quiescente dentro de um granuloma, e aí no momento de queda de imunidade a tuberculose aflora, certo? Isso é por essa capacidade dele ser um bacilo intracelular facultativo. A outra característica é que ele é corado pelo Ziehl-Neelsen, a técnica de coloração Ziehl-Neelsen, de novo aqui, né, em homenagem aos que descreveram. Então, o que significa essa técnica? O material biológico, geralmente o escarro, né, ou então uma secreção respiratória colhida, por exemplo, uma broncoscopia, mas frequentemente o escarro, ele é fixado numa lâmina, e aí ele é corado com um corante vermelho, a fucsina. Depois, essa lâmina é lavada com álcool e com ácido, substância alcoólica e uma substância ácida. E o corante o bacilo não perde o corante. Então, ele é chamado de bacilo álcool ácido resistente. Então, essa sigla BAR é bacilo álcool ácido resistente, ela se deve a essa característica dessa coloração pela técnica Ziehl-Neelsen. Uma coisa importante de se dizer é o seguinte: quando eu falo em BAR, eu estou me referindo a um bacilo álcool ácido resistente, como eu falei com vocês,
que na imensa maioria das vezes é o bacilo da tuberculose. Então, se eu tenho um paciente com a clínica de tuberculose e uma clínica compatível com tuberculose, eu encontro o bacilo BAR, eu faço o diagnóstico de tuberculose. Mas existem outros micro-organismos, além do BK, que são BAR também, por exemplo, a nocardia. Tá? Então, é uma situação de exceção, então não quero que vocês guardem a exceção, vocês têm que guardar a regra, mas existe a possibilidade daquele BAR que eu estou vendo ali no exame de escarro, numa biópsia, em outras condições, não ser o bacilo da tuberculose, ser uma outra infecção. Então, isso geralmente é nocardia em pacientes muito imunossuprimidos, também, de novo, um HIV em fase avançada, mas é algo, por exemplo, você tem que pensar caso o paciente não esteja respondendo adequadamente a um tratamento, rever o diagnóstico, certo? E, por fim, o homem é o único hospedeiro. Então, a tuberculose ela não tem vetor, ela não tem outro hospedeiro na natureza. Então, isso aí aqui mostra, né, o fracasso do nosso controle da tuberculose, porque se eu faço o diagnóstico, é uma doença que o bacilo só vive no interior de um organismo, então eu só adquiro tuberculose entrando em contato com alguém doente que está eliminando o bacilo pelas vias respiratórias. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, um tratamento correto, seria capaz de erradicar a tuberculose. Seria muito mais fácil do que erradicar, por exemplo, uma dengue, uma febre amarela, malária, né? Que eu tenho ali primatas que são hospedeiros, né? E tem os mosquitos, que são os vetores. A tuberculose não tem nada disso, eu só pego tuberculose de alguém com tuberculose. Então, teoricamente, seria uma doença muito mais fácil de ser controlada, né? E a ausência desse controle mostra aí uma certa falência do nosso serviço de saúde, da nossa sociedade como um todo. Alguma dúvida até aqui, gente? Dá um feedback aí, segue adiante, eu quero fazer algum comentário, alguma pergunta. Beleza. Bom, como que se dá, qual o nome que dá da palavra para ativação do bacilo? Não sei se eu entendi, Juliana. O bacilo, ele ali inativado dentro do granuloma, ele está quiescente, né? Então ele está inativado, ele está ali, inativado é a palavra melhor, né? Quando há uma queda da imunidade, há uma reativação daquele foco com a reativação do bacilo. Eu acho que não tem uma palavra específica, não me preocupo com isso não. Tá? Então, como é que se dá a transmissão da tuberculose? Então, a gente adquire a tuberculose, reativação endógena, isso, é a forma de tuberculose, né? A doença se apresenta em função da reativação endógena, isso mesmo, Júlio. Então, como é que se dá a aquisição do bacilo? Então, a gente adquire o bacilo da tuberculose inalando bacilos que foram eliminados pela secreção respiratória, tá? Então, a tuberculose que é transmissível é a tuberculose pulmonar, que é a que a gente vai estudar aqui, ou uma tuberculose que é mais rara, é a tuberculose das vias aéreas, ali, traqueia, laringe. Então, a tuberculose que o indivíduo transmite é aquela em que ele está eliminando o bacilo por suas secreções. Então, a tuberculose pulmonar e a tuberculose de vias aéreas, laringe e traqueia. Então, por exemplo, tuberculose pleural, tuberculose ganglionar, tuberculose intestinal, urinária, óssea, qualquer outro tipo de tuberculose, o indivíduo não transmite essa tuberculose porque o bacilo está ali em órgãos fechados, né? Ele não vai eliminar esse bacilo de outra forma. Bom, e essa contagiosidade, né, ela depende basicamente dessas situações aqui. A extensão da doença. Por que extensão da doença? Porque à medida que a doença progride, a população de bacilos vai aumentando. Conforme eu falei para vocês, é uma multiplicação lenta dos bacilos, né? Então, à medida que o tempo passa, eu vou ter uma maior população de bacilos naquele pulmão, naquela via aérea, que o indivíduo começa a eliminar uma maior quantidade de bacilos. E, além disso, à medida que a doença aumenta, se estende, se agrava, o indivíduo vai ficando mais sintomático. Principalmente, ele passa a tossir mais. Então, esses dois fatores fazem com que
à medida que a doença não é diagnosticada e vai se agravando, aquele indivíduo contamina outras pessoas em maior extensão, porque ele fica mais sintomático, ele tosse mais, e essa tosse tem uma maior quantidade de bacilos. Por isso que a base do controle da tuberculose é você diagnosticar precocemente e instituir o tratamento precocemente. Não há uma certeza absoluta, mas estima-se que após 15 dias de tratamento, o indivíduo não está mais eliminando bacilo. Então, é importante a gente estar atento, fazer um diagnóstico precoce e tratar corretamente, para que o número de pessoas que vão ser contaminadas por aquele caso seja ou nenhuma ou um número bem baixo. Tá? Então, a contagiosidade, ela depende da extensão da doença em função desses dois fatores. Ela depende também de condições ambientais, que também está diretamente relacionada ao grau de exposição entre o doente e o contactante. Né? Então, o que a gente está chamando de condições ambientais? Na hora que o indivíduo tosse e ele elimina o bacilo, depois de algum tempo ali em suspensão no ar, esse bacilo ele se deposita ali no chão, numa mesa, onde tiver, e a partir daí ele não vai ser mais inalado. Né? Então, quanto menos arejado é o local onde essa pessoa está, e quanto mais pessoas estão coabitando aquele local, maior a contagiosidade. Né? E isso também porque aumenta o grau de exposição. Então, daí existe uma correlação direta entre baixa condição socioeconômica e ocorrência de tuberculose, porque é uma mistura, né, fatal. As pessoas com menor poder aquisitivo, menor condição econômica e social, elas têm menos acesso ao serviço de saúde. Então, geralmente, elas vão ter um atendimento médico mais tardio, né, e às vezes de uma qualidade pior, mas principalmente mais tardio. Essas pessoas frequentemente vivem em casas menores, mal ventiladas e com muitas pessoas dividindo aquela casa, né, então aumentando a exposição. Então, todos esses fatores em conjunto, eles fazem com que a tuberculose seja uma doença associada a condições socioeconômicas ruins. Né? Por isso que no norte tem mais, por isso que no sudeste, onde, embora seja uma região mais rica, mas tem muita desigualdade, tem um grande número de pessoas vivendo em favelas. Tá? Então, por exemplo, se vocês estivessem estudando medicina na Noruega, na Finlândia, provavelmente vocês não estariam tendo essa aula. A tuberculose entraria lá numa aula de curiosidade, junto com malária, com febre amarela, né? Porque lá não é um diagnóstico frequente. Tuberculose, claro que existe, ainda mais com AIDS, né? E hoje o mundo é muito globalizado, então você tem mobilidade de pessoas que vão para esses lugares, mas mesmo assim a incidência de tuberculose lá é muito baixa. Colocando isso tudo aqui em conjunto, aonde vocês acham que a gente tem uma verdadeira epidemia de tuberculose no Brasil? Em qual situação? Qual tipo de população? Isso aí, sistema carcerário, na população carcerária. Ali junta tudo, né? Você junta um grande número de pacientes com HIV, existe também uma epidemia de AIDS na população carcerária, um ambiente totalmente não ventilado, com aglomeração, né, e um serviço de saúde que certamente esses detentos eles não têm ali uma assistência à saúde adequada. Então você tem verdadeiras epidemias de tuberculose na nossa população carcerária, né, que é uma tristeza. Bom, depois então isso aqui é fundamental, a gente entende, né, como que a doença se distribui no mundo e dentro do mundo no Brasil em função dessas características aqui. Agora, o que acontece com o bacilo quando a gente inala esse bacilo? Então, boa parte dos bacilos que a gente inala, eles são eliminados antes mesmo de entrar em contato com o nosso sistema imunológico. Então, você inala esse bacilo e às vezes ele vai ficar ali no pelo nasal, no epitélio ciliado, com a camada de muco, que é o epitélio respiratório, nas bifurcações. Então, são defesas naturais que nós temos que são capazes de proteger o nosso organismo, não só do bacilo da tuberculose, mas de poeiras mais grosseiras, de bactérias e por aí vai.
Tá? Então, você entra em contato com o bacilo, né, e não acontece nada. O seu sistema imunológico nem reconhece esse contato. Então, isso acontece com muita frequência, ainda bem. Agora, imagina, se você está ali convivendo diariamente com uma pessoa tossindo, eliminando milhões de bacilos o tempo todo, muito próximo a você, ou se você trabalha, né, então o outro ambiente que você está mais exposto à tuberculose, além do domicílio, é o ambiente de trabalho. Alguns desses bacilos, eles vão vencer essa imunidade natural ali, nessas barreiras, e eles vão chegar até os alvéolos. Então, a porta de entrada do bacilo da tuberculose no organismo é sempre a via inalatória chegando até o alvéolo. E aí, lá nesse alvéolo, o BK ele vai ser fagocitado, macrófagos, e vai formar granuloma. Tá bom? Nesse momento aqui, existe uma resposta imunológica celular. Então, há uma ativação da resposta imune celular contra o bacilo da tuberculose. Tá? Ele é fagocitado e ali forma um granuloma. E conforme eu falei para vocês, alguns bacilos vão morrer dentro desse granuloma e outros não, vão ficar latentes ali. Tá? Isso é o que a gente chama de infecção latente. Como é que eu posso diagnosticar essa infecção latente? Alguém saberia dizer? Vamos lá, gente. Como é que eu diagnostico? Não, o BAR precisa de ter a doença, né? Ele precisa ter tosse, esse indivíduo é assintomático. Isso mesmo, Matheus, é o PPD. Então, o que é o PPD? O PPD é um exame que avalia a imunidade celular ao bacilo da tuberculose. Então, é feita uma injeção intradérmica ali na região do antebraço, e 72 horas depois a gente mede a resposta cutânea, forma um endurado, né, uma região elevada ali, vermelha, e aí você mede quantos milímetros tem o diâmetro desse endurado e você tem a leitura do PPD. A gente vai ver isso mais adiante. Então, o PPD, ele mostra que houve um contato com o bacilo da tuberculose. E aí, a depender da extensão desse PPD, você pode até inferir se é um contato mais recente ou mais antigo. Tá? Então, a gente faz o diagnóstico da infecção latente com esse PPD. A questão toda é que no Brasil, todo recém-nascido, no primeiro ano de vida, ele entra em contato com o bacilo da tuberculose através do BCG. Inclusive, essa vacinação do recém-nascido com BCG é justamente para tentar fazer com que, quando o bacilo chegue até o alvéolo, né, a formação do granuloma seja mais rápida e mais efetiva, e aí o risco de se evoluir com a doença é menor. Então, o BCG ele tem esse objetivo de proteger, né, aumentando a eficácia da formação do granuloma, visto que esse indivíduo já vai ter tido contato com o bacilo da tuberculose previamente. Entenderam? Tudo bem? Bom, então, nessas duas situações eu não tenho doença, né? Aqui eu nem, é como se nada tivesse acontecido, e aqui há um controle do bacilo da tuberculose, que pode ser morto ou ficar ali latente, né, e uma reestimulação do sistema imunológico celular desse paciente pelo bacilo da tuberculose. Uma outra possibilidade de evolução do bacilo no organismo é o que a gente chama de tuberculose primária. Então, o que é a tuberculose primária? A tuberculose primária é aquela situação em que o indivíduo, num primeiro contato com o bacilo da tuberculose, não tendo ali uma imunidade celular, e principalmente se ele tiver alguma doença,
imunossupressora, ele não consegue fazer o controle desse bacilo. E aí ele tem uma forma disseminada da doença. Tá? Antes disso, eu vou voltar aqui um pouquinho aqui atrás, nessa forma da infecção latente. Então, eu falei que o bacilo chega lá no alvéolo, né? O BK chega no alvéolo, tem lá o macrófago, aí vai formar o granuloma. Isso aqui lá no alvéolo do indivíduo. Se a inalação do bacilo for acima da capacidade formação desse granuloma no alvéolo, esse bacilo ele vai ainda entrar no sistema linfático, e isso pode se dar nos linfonodos hilares ou do mediastino. Essa formação do granuloma pode se dar, se não acontecer no alvéolo, o segundo mecanismo de defesa é que o BK seja ali drenado pelos linfáticos, né, e seja controlado nos linfonodos hilares ou do mediastino. Se isso não acontecer nesses linfonodos, o BK cai na corrente sanguínea, e aí a partir da corrente sanguínea ele pode ir para qualquer órgão. Onde você imaginar pode chegar o bacilo da tuberculose. Uma simples questão de distribuição do débito cardíaco. E aí eu posso ter esses granulomas formados no sistema nervoso central, no osso, no fígado, no baço, na medula óssea, no rim, aonde vocês imaginarem, tá? E aí numa situação de reativação eu posso ter tuberculose em qualquer órgão. É claro que a tuberculose mais frequente é a pulmonar, porque é a porta de entrada, a segunda mais frequente é a ganglionar, e depois eu posso ter tuberculose extrapulmonar em qualquer órgão, tá? Então é assim, é por isso que eu posso ter tuberculose em diferentes partes, ter diferentes órgãos, cada um com a sua clínica. A gente vai estudar aqui na pneumo tuberculose pulmonar. Bom, quando eu não tenho uma imunidade celular, né, não há formação desse granuloma, então ele vai para os linfáticos, também não há formação de granuloma nos linfonodos, e aí espalha bacilo para tuberculose, e aí eu tenho uma forma gravíssima de tuberculose, uma tuberculose disseminada, típica dessa tuberculose primária. O BCG, gente, ele praticamente veio para minimizar, praticamente acabar com a tuberculose primária. Justamente porque com o BCG, o que é o princípio do BCG? É o princípio da vacina. Né? Então o BCG ele joga um bacilo da tuberculose atenuado no primeiro dia de vida daquela criança, então ela passa a ter uma resposta celular contra o bacilo. Então, na próxima vez que ela entrar em contato com o bacilo da tuberculose, a chance de fazer uma tuberculose primária é muito baixa, porque ela já tem uma resposta celular imune que vai fazer com que a formação de granuloma ali no pulmão, ou no máximo nos linfonodos, seja mais eficaz. Tá? Em qual situação que eu posso ter uma tuberculose primária? A tuberculose funcionar como se fosse uma tuberculose primária num país como o Brasil, que vacina todo mundo. O que vocês acham? A indução pela vacina, a vacina, Matheus, eu até posso ter, né? Ali, mas aí, como o bacilo da vacina é muito atenuado, ele nunca vai dar uma forma disseminada. Geralmente ele vai dar uma tuberculose na ferida da vacina, no máximo num gânglio satélite. O estrangeiro seria aquele que chegou aqui não vacinado, né? Então aí sim. Mas aí, gente, no ponto de vista clínico ali do dia a dia, a principal forma de eu ter uma tuberculose que funciona como a primária é quando eu tenho um indivíduo imunossuprimido. Porque aí, com a imunossupressão, ele perde toda a eficácia da vacina. Né? Então, na AIDS, na forma mais grave da AIDS, né, outras doenças imunossupressoras, mesmo que ele tenha uma história vacinal, ele pode perder aquela imunidade celular que a vacina tinha trazido, e aí, se ele entrar em contato com o bacilo da tuberculose, ele vai ter uma tuberculose que funciona como primária. Né? Do ponto de vista imunológico, é como se ele estivesse entrando em contato com o bacilo da tuberculose pela primeira vez.
visto que a imunodepressão dele tirou a memória imunológica dele. Tá? Então, isso hoje, essa apresentação de tuberculose disseminada diminuiu bastante e ela está restrita a esses pacientes imunossuprimidos. Então, na verdade, o que a gente tem, é o que a gente vai estudar aqui hoje, é a tuberculose pós-primária. Então, é um indivíduo que tem uma tuberculose restrita ali no pulmão, né, uma forma restrita de tuberculose pulmonar, em que ocorre ou por reativação endógena, então aquele indivíduo que em algum momento da vida teve contato com o bacilo da tuberculose, mas não ficou doente, e aí numa situação de imunossupressão ele reativa, ou então é aquele indivíduo que entra novamente em contato com o bacilo da tuberculose, né, e embora ele tenha uma resposta celular, em função talvez de uma carga bacilífera maior ou uma diminuição pontual ali da imunidade, ele acaba desenvolvendo a doença, mas de uma forma localizada. Tá? Então, essa tuberculose, que é essa clínica que eu vou mostrar para vocês, a gente nunca sabe, né, se ela foi com base numa reativação endógena ou reinfecção. É claro, se eu consigo tirar ali uma história de contágio, né, tem algum familiar, alguém no trabalho dele com tuberculose, eu vou imaginar que essa tuberculose que ele está apresentando é reinfecção. Tá? Mas é por isso que eu digo, frequentemente a gente faz diagnóstico de tuberculose e não consegue tirar do paciente uma história de contágio, ele não teve contato recente com ninguém com tuberculose. Ele pergunta, de onde que eu peguei isso? E não dá para saber. Matheus está perguntando aqui, sim, um corticoide, né, ou outros imunossupressores, a gente tem outros imunossupressores aí, esses imunobiológicos ou quimioterápicos para câncer, podem fazer com que a tuberculose seja disseminada de uma forma mais grave, sim. Dúvidas? Professor, eu tô com duas dúvidas. Primeiro, quando você estava falando da taxa de transmissão e tudo, você falou que o paciente, a partir do momento que ele começa o tratamento, ele ainda pode transmitir o bacilo por cerca de 15 dias. Aí eu queria saber se esse paciente eu tenho que colocar ele em quarentena, eu tenho que avisar ele alguma coisa, como é que eu... Tipo assim, a partir do momento que eu comecei o tratamento e ele está ciente que ele tem tuberculose. Sim, você deve isolar esse paciente, né, a gente chama de isolamento respiratório, que é esse que vocês estão aprendendo aí com o Covid. Ele deve usar máscara, se puder em casa ele ficar num ambiente isolado, ele não volta para o trabalho nesses 15 dias, tá? Então, é isso mesmo. Entendi, obrigada. E a outra dúvida é porque quando você estava falando sobre a tuberculose latente, você falou que por conta do BCG, a gente já tem essa, né, imunização inicial e tudo, ele não é tão eficiente. Aí eu queria saber se tem alguma outra forma de fazer esse diagnóstico da tuberculose latente. Existe um outro exame, hoje a gente vai discutir isso no diagnóstico, uma IGRA, né, que é um exame de sangue em que você estimula linfócitos do indivíduo com reagente, e aqueles linfócitos sensibilizados pelo bacilo da tuberculose, eles têm uma resposta maior. Então, isso gera uma positividade no exame. Então, chama IGRA. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Então, se a gente, não sei o que houve aqui, que ficou essa letrinha pequena, tá dando para ler nada, né? Então, quais são os fatores de risco para o indivíduo ter tuberculose? Então, tem dois grandes grupos de fatores de risco. Então, são aqueles fatores que aumentam a exposição ao bacilo. Então, você morar numa região com alta prevalência de tuberculose. Então, por exemplo, o nosso risco de ter tuberculose só de morar no Brasil é muito maior do que a gente morasse, por exemplo, lá na Dinamarca, que eu falei. Né? Ou então você está ali numa casa ou numa profissão que no seu ambiente de trabalho você tem contato com a tuberculose. Então, nós, por exemplo, profissionais de saúde, nós temos 2 vezes maior risco de ter tuberculose do que o indivíduo que não trabalha na área de saúde. Moradores de abrigos e os detentos. Né? Então, são alguns fatores de risco que aumentam o meu contato, a minha exposição ao bacilo da tuberculose. Então, obviamente, aumenta o risco da doença. Agora, a gente viu agora pela fisiopatologia da doença que não é só ter contato com o bacilo, né? Eu tenho uma menor capacidade de reagir ao bacilo. Então, qualquer doença imunossupressora, não precisa decorar. Então, é neoplasia, doenças crônicas, insuficiência renal, hepática, corticoide, outros imunossupressores. Então, desnutrição, alcoolismo, qualquer situação que diminua a sua imunidade, ela aumenta o risco de você ter a tuberculose. Tá bom? Bom, agora,
quadro clínico da tuberculose pulmonar. Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês qual que é a apresentação, típica de um caso de tuberculose pulmonar. Né? O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu tiver um paciente com essas características aqui, a minha primeira hipótese diagnóstica vai ser tuberculose. Tá? Claro que não vai ser a única hipótese, né? Eu tenho diagnósticos diferenciais, mas sempre que aparecer esse caso, eu tenho que pensar primeiramente em tuberculose. E o que é esse caso? Temporalmente, é uma evolução de semanas ou meses. Então, a tuberculose, raramente, ela é aguda. Então, o paciente chega contando uma história ali de 3 semanas, 4 ou mais, tá? Na maioria das vezes. E o que é essa história? Então, a tosse é disparadamente o principal sintoma. A depender do momento que ele te procura, né, se ele procura mais rapidamente ou mais tardiamente, você vai pegar a tosse em um desses momentos aqui de evolução. Então, a tosse geralmente começa com uma tosse seca ou com pouca expectoração. Depois, essa expectoração aumenta e fica purulenta. E em algum momento, né, a não ser que você faça o diagnóstico antes e trate, o paciente faz hemoptise. Então, em torno de 25% dos casos tem hemoptise. Esse número seria muito maior, né, se eu só acompanhasse o doente e não tratasse. Em algum momento ele ia sangrar. Né? A frequência de hemoptise não é maior, porque muitas vezes a gente faz o diagnóstico aqui, nessa fase, começa o tratamento e o paciente não tem hemoptise. Né? Por outro lado, alguns pacientes já têm precocemente. Tá? Então, disparadamente, qual é o quadro mais característico de tuberculose? É um paciente que chega para você com uma história de semanas de tosse, né, podendo ter ou não secreção, geralmente tem, a secreção geralmente purulenta, e alguns deles, em torno de 25% dos casos, com sangue. Tá? Depois da tosse, os outros 2 sintomas respiratórios eles são bem menos frequentes, bem menos mesmo. Então, a dispneia, ela ocorre só em 1/3 dos casos, e a dor torácica também. Tá? Então, a dispneia, como é uma doença, conforme eu falei para vocês, é uma doença de evolução mais lenta, eu preciso de muita destruição pulmonar para aparecer dispneia. A dispneia, ela aparece mais tardiamente. A não ser que o paciente já tenha uma doença de base. Né? Então, ele já tem uma reserva funcional ruim, então, às vezes já é um cardiopata, às vezes já é um pneumopata, e aí mesmo fases mais precoces da tuberculose, ele pode ter dispneia. E a dor torácica é menos frequente. Tá? Agora, junto com a tosse, o que é mais frequentemente são os sintomas gerais, tá? Que é a presença de febre e sudorese, geralmente noturnas. Então, o paciente conta que a febre dele é mais à noite e ele encharca a roupa dele. Às vezes até o lençol, às vezes ele tem que trocar mais de uma vez durante a noite, né, o pijama, a roupa que ele está dormindo. E também o emagrecimento. Tá? Então, o caso típico de tuberculose é um caso de semanas de evolução, com tosse, febre com sudorese e emagrecimento. Pode ou não ter dispneia, pode ou não ter dor torácica. Toda vez que vocês se depararem com um paciente com essas características, a tuberculose vai ser a principal hipótese diagnóstica. Quais seriam alguns diagnósticos diferenciais, gente, que vocês acham aí para um paciente com esse quadro clínico, que não a tuberculose? Além de tuberculose, vocês pensariam em que diagnósticos num paciente com essa clínica? Linfoma, qualquer neoplasia, tá, Pedro? Câncer de pulmão também, mas o linfoma também, certamente. O que mais? Então, o câncer de pulmão, né, que é o carcinoma bronquipulmonar, o carcinoma de pulmão. Os fungos, né, também dão muito quadros mais crônicos de característica infecciosa, então o paracoco, principalmente, pode confundir com o quadro de tuberculose. A pneumonia é mais aguda, né, mas algumas pneumonias complicadas, principalmente com abscesso ou empiema, elas podem ter essa evolução subaguda e aí gerar algum grau de confusão com a tuberculose. Mas eu concordo de vocês não falarem de cara a pneumonia, porque na maior parte das vezes a pneumonia é bem mais aguda que a tuberculose. Então essa é a apresentação mais típica da tuberculose, né? Mas aí eu tenho casos atípicos. Então,
em outras situações que a tuberculose não vai ser a minha primeira hipótese diagnóstica, mas eu tenho que pensar, tenho que aventar a possibilidade de tuberculose em outras situações também, né? Então, quadros agudos, então aquela pneumonia que não está respondendo ao tratamento, ou aquela pneumonia que a radiografia tem alguns achados sugestivos com tuberculose, que a gente vai ver quais são, então eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. Quadros graves, principalmente num paciente com AIDS ou outra imunodepressão grave, paciente com insuficiência respiratória aguda, que já vai para o tubo, tem que pensar em tuberculose. Hemoptise isolada, então, junto com câncer, com embolia pulmonar, o paciente que tem só hemoptise, eu tenho que pensar em tuberculose para ele. Às vezes o paciente não tem um sintoma respiratório, e é difícil, né? Chegou quem faz a disciplina de raciocínio clínico, viu um caso desse. No fundo, no final nem era tuberculose, mas você tem que pensar aquele paciente que está com febre, emagrecimento e sem sintomas respiratórios ou sintomas respiratórios discretos. E às vezes a tuberculose é um achado. O paciente não sente nada, faz a radiografia por uma outra razão, tem uma imagem lá, frequentemente um nódulo, e aí você tem que, muitas vezes, biopsiar esse nódulo, ressecar esse nódulo pelo risco de câncer, mas aí quando você vai ver, é uma tuberculose, tá bom? Então, são situações que a tuberculose não é a primeira hipótese, mas ainda assim é possível. O exame físico da tuberculose vai depender de que momento que você faz esse exame físico, né? Se é uma forma mais leve, o exame físico pode ser totalmente normal, né? Agora, tem uma característica importante. O exame físico, as alterações são bem mais discretas do que a clínica. Tá? Então, há uma desproporção muito grande entre como o paciente está, o tanto de sintomas, de queixas que ele tem, e na hora que você vai examinar o exame físico normal ou muito pouco alterado. E a outra característica importante é que a tuberculose ela tem uma predileção pelos terços superiores e médios. Então, raramente, né, inclusive fala contra tuberculose quando as alterações são nas bases. Então, a tuberculose ela comete preferencialmente terço superior e terço médio do tórax. Tá? E aí, nessas regiões, diferentes formas de alteração. Então, pode ser um padrão intersticial, pode ser de consolidação, como pode ser uma cavidade, aí tem um som brônquico, pode formar derrame pleural, atelectasia, pneumotórax. Então, os acometimentos são os mais variados possíveis, né? Mas sempre predominando nessas regiões aqui. O diagnóstico de tuberculose é um diagnóstico de imagem, então, a partir do momento que eu tenho uma clínica, né, toda vez que a gente tiver sintomas respiratórios, né, e principalmente com o exame físico alterado, eu tenho que fazer um raio-x de tórax. Então, a complementação da suspeita diagnóstica de tuberculose vai se dar com a radiografia de tórax. Agora, a definição é achar o BK. Vou fazer a pesquisa direta, né, que a gente chama de pesquisa de BAR, geralmente no escarro ou em outra secreção, se o paciente não tiver escarro, e manda esse escarro para a cultura. E aí sim, se crescer na cultura, eu não chamo de BAR mais, aí eu tenho certeza que é o BK, então eu não falo cultura para BAR, eu falo cultura para BK. Então eu peço o exame direto, a pesquisa de BAR, e aí a tuberculose, como é o BAR mais frequente, eu faço a inferência de que é o BK, mas a definição de que é realmente o BK é na cultura, tá? Alguma dúvida, gente? Então tá bom, então a gente para aqui, semana que vem a gente termina a parte das imagens, para não interromper aqui no meio, semana que vem a gente vê as imagens, como eu fecho o diagnóstico e como eu trato a tuberculose, tá bom? Turma que faz aí o raciocínio clínico, daqui a 15 minutos a gente volta com um caso. Algum comentário, alguma dúvida? Beleza, então tá.